Eu vou começar aqui apresentando um painel administrativo para entender mais ou menos como é que foi estruturado, tá? Então, primeiramente a gente acessa com login e senha, tá? Aqui no painel administrativo a gente já pode ver alguns recursos muito importantes, né, para a administração de um negócio, principalmente no que se trata ali de agendamento. Então, aqui nessa tela a gente vai ver, né, um dashboard onde a gente pode ver diversos dados, né, referente a como é que está a questão de comparecimento, agendamentos, né, e toda a métrica aqui, né, por tipo de serviço, explicando ali mais ou menos como é que funciona a regra de negócio, para ficar mais claro o que é esse tipo de serviço, tá? Mas só para entender assim de forma global, né, como é que funciona aqui. Então, o dashboard, né, começa aqui com esse intuito mesmo de mostrar as informações, as principais informações ali referente a como é que está a operação, né, nesse sentido do agendamento. Tá? Questão do check-in, é aqui onde a gente vai ter toda a parte da lista de agendamentos, né, para acompanhar, e ele é filtrado por data, né, a data atual. Então aqui a gente já consegue identificar, né, mais ou menos quais agendamentos estão para aquele dia e já consegue colocar como presença ou falta, tá? Aqui a gente vê todas as listas de agendamento por período de data, né? Então aqui a gente pode tanto fazer a busca por nome, CPF ou protocolo, né? Cada agendamento ali gera um protocolo também, ou, né, fazer filtros por data aqui. Tá, aqui a gente consegue ver todos os clientes, né, que realizaram os agendamentos. Nesse caso a gente faz o controle por CPF, tá? Para justamente fazer ali o controle para que um cliente, né, ele realize apenas um agendamento. Tá? Aqui a gente tem configurações muito importantes referente à regra de negócio dessa empresa em específico. Neste caso aqui, como é que funciona? Ele tem gestão de horário de disponibilidade, né, para cada horário, para cada tipo de serviço. Então, por exemplo, atendimento geral. Né, eu vou ter ali os dias que essa empresa funciona, segunda, terça, quarta, eu tenho dois horários. Então, na segunda-feira, eu tenho um horário das 19 e eu tenho capacidade para atender 12 vagas. Então, essas regras de negócio aqui é o que vai definir a disponibilidade da agenda lá fora, né, para que o cliente, né, possa realmente visualizar ou ver a disponibilidade disso ao longo da semana. Né, uma regra muito importante também que a gente aplica, além dessas aqui de disponibilidade de horário, né, e configuração, eu posso tanto adicionar um horário aqui, se eu quiser, né? Eu posso adicionar tanto se vai ser um período semanal ou não, porque eu posso definir que vai ser mensal, né? E aí eu posso definir que vai ser sempre o primeiro sábado, sempre o quarto. Então depende muito de como é que vai funcionar essa regra. E também eu posso ter a disponibilidade padrão, né? Que é semanal. Então semanal vai ser sei lá, na sexta-feira. O horário que eu vou disponibilizar na sexta-feira ou toda sexta-feira vai ser às 20. E aqui, né, nessa sexta-feira, às 20 horas, eu consigo atender 5, né? Então aqui é uma regra de negócio bem específica. Eu poderia abrir aqui todos os dias da semana também, com uma vaga por dia, enfim, dá para fazer assim de diversas formas, tá? E aqui eu posso adicionar também um outro tipo de serviço, eu posso definir também outras regras, tá? Só que é muito importante para essa regra de negócio, porque a partir dela eu vou continuar aqui o controle de abertura das agendas, né? Então eu consigo ver aqui, de acordo com o período, né, que está definido aqui acima, né, como é que está a disponibilidade e abertura dessa agenda. Então, por exemplo, aqui eu posso fechar a agenda ou abrir a agenda manualmente, né? E aqui eu tenho um calendário de disponibilidade. Por quê? Porque aqui eu programo que a agenda vai abrir toda segunda-feira, às 7 horas, e ele vai abrir com 15 dias de antecedência. Ou seja, se eu fizer um bloqueio total aqui, vamos supor que comecei a semana, já acabou, né, ali a disponibilidade para aquela semana. Meu sistema automaticamente ele vai vir aqui e vai abrir a agenda toda segunda-feira, sem eu precisar realizar a ação semanal. Então, automaticamente, meus clientes já vão receber essas vagas abertas ali e disponibilizar lá na frente para que possa realmente fazer esse agendamento. Aqui eu consigo ver quantas já estão ocupadas, né? E as cores também vão mudando aqui de acordo com a ocupação dessas vagas, tá? Eu consigo abrir manualmente também cada uma das datas. Vamos supor que eu quero abrir uma exceção aqui e que ela funcione no domingo. Eu consigo também. Como não tem nenhum serviço vinculado ao domingo, aqui ele vai mostrar dessa forma. Mas, por exemplo, se eu quiser abrir uma data aqui nesta segunda-feira, eu consigo? Consigo. Ele vai pegar as configurações ali, né, dos serviços que estão configurados para segunda-feira e já vai disponibilizar automaticamente.
Só que a gente fez isso de forma automática, justamente para toda segunda-feira, ela vai abrir com 15 dias de antecedência, né, essas vagas aqui e disponibilizar para o meu cliente, tá? Existe uma coisa muito legal também que eu consigo personalizar o formulário, né, que meu cliente ou meus pacientes ou quem vai realmente realizar um agendamento deseja ali basicamente ou precisam responder. Então aqui eu posso excluir, né, excluir os campos que eu não desejo. Então vou dar um exemplo aqui. Vou excluir esse problema de saúde, vou excluir esse medicamento e uso. Motivo do atendimento eu vou deixar e vou excluir observações, tá? Então, na hora que eu configurei aqui os campos que eu vou utilizar no meu sistema, né, ele já vai refletir lá. Além disso, o mais legal é que eu consigo aqui configurar, né, nos meus templates, editar os meus templates também. Por exemplo, vou colocar aqui, eh, mudar essa mensagem, vou mudar aqui também, e aí eu consigo, né, salvar o template do que eu vou receber pelo WhatsApp, tá? Então, confirmar aqui é cancelamento, para confirmação também eu consigo aqui. Então, os templates das próximas mensagens que as automações vão mandar por WhatsApp, a gente consegue formalizar aqui também, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, tá? Então, basta vir aqui e personalizar da seguinte forma. Então, eu venho aqui, certo? E agora, né, eu tenho dois pontos importantes aqui, né? Eu tenho tantas as integrações de SMTP, de e-mail, quanto também as integrações do WhatsApp nas API para justamente o sistema enviar essas notificações automáticas por WhatsApp, por e-mail, tá? Como é que funciona na prática todas essas regras ali? Como é que a gente disponibiliza isso para os clientes ou para as pessoas que irão agendar? A gente tem um link, né, que é barra agendar, e aquele já vai abrir de acordo com aquela disponibilidade. Tá? Então aqui eu vou selecionar qual serviço que eu desejo, conforme as configurações aqui do sistema. Então, se você lembrar aqui que na disponibilidade eu tenho os serviços, ele vai verificar conforme o controle e abertura, o que é que está disponível. Então aqui, eu, por exemplo, segunda-feira, certo? Segunda-feira eu ainda tenho 12 vagas, às 7 horas. Se eu fechar aqui, eu posso tanto fechar a data, então não quero que essa data esteja mais disponível. A partir do momento que eu atualizar aqui, ele já não está mais disponível, né, para agendamento. Vou abrir novamente aqui a segunda-feira e eu tenho outra forma também de controle dessa agenda. Se eu não quiser indisponibilizar a data, eu precisar só fechar a agenda completa por algum momento, também é possível. Então, quando a gente faz esse procedimento, né, ela se torna aqui fechada. Tá? Então, para fazer o procedimento de agendamento, né? Agora eu vou atualizar que a agenda já está aberta, então vou selecionar aqui, né, que eu quero agendar aqui um atendimento geral na segunda-feira, que foi o horário que a gente abriu, e aí eu vou colocar aqui, muito importante, colocar um CPF, então vou colocar aqui um CPF de exemplo, né, que a gente utiliza para desenvolvimento, então vou colocar aqui, vou colocar o nome, vou colocar o e-mail, vou colocar o telefone, vou colocar aqui também o motivo, né? E aqui eu tenho que aceitar, né, para receber justamente esse lembrete para o WhatsApp. Continuar, aqui ele vai confirmar os dados. E aí, a partir do momento que eu confirmo o agendamento, né, eu vou receber essa página de confirmação. Eu já recebi aqui o WhatsApp, tá vendo? Com a confirmação dessa consulta. E além disso, eu também recebi o e-mail aqui com confirmação desse agendamento. Deixa eu abrir aqui. Ok, ele apareceu aqui, tá vendo? Já com as mensagens personalizadas, o protocolo, e aqui eu posso também cancelar o agendamento, tanto por e-mail, né, quanto até pelo próprio link aqui, né, que eu posso fazer isso. Se eu quiser imprimir o comprovante do agendamento, eu consigo por aqui também, tá? Mas o mais legal é que se eu clicar aqui, eu posso automaticamente fazer o cancelamento, né? Eu posso confirmar aqui, eu posso manter o agendamento. Bora ver como é que ficou isso no painel?
Bom, no dashboard ele já deve ter atualizado, então agora ele indica aqui que eu tenho nas próximas 3 semanas um agendamento ativo, eu recebi um novo agendamento hoje e foi serviço geral, né? Então até agora eu tenho 100% de serviço geral aqui. Ele mostra quais são os próximos atendimentos, né? Conforme eu tenho aqui meu histórico de agendamento. Aqui eu posso também marcar se compareceu ou se não compareceu. Aqui eu posso fazer o check-in. Neste caso, eu agendei para o dia 25. Então, para eu visualizar, né, aquele agendamento específico, eu preciso fazer um filtro aqui para visualizar aqui os que estão agendados. Tá? Então, neste momento, ele vai mostrar aqui, e aí, se eu quiser marcar como atendido ou marcar como falta, eu consigo também. Consigo adicionar uma observação e ver detalhes desse agendamento. Se eu clicar em ver detalhes, ele vai abrir aqui já com as respostas, né, que a gente respondeu ali no formulário. Tá? Além disso aqui, eu consigo mudar o status, né, do agendamento, ver os dados do agendamento também, né, tudo isso de forma manual e também a gente tem a possibilidade de fazer de forma automática. E na parte dos clientes aqui eu consigo ver a listagem, o CPF com os números de contato e eu consigo ver também, né, como é que está a questão do número de agendamentos desse cliente e o histórico dele. Então, se eu ver detalhes aqui, eu consigo ver quantos atendimentos já foram realizados, cancelados, né, o histórico de agendamentos. E aí existe uma regra bem legal que no check-in, para os pacientes que precisam de um retorno, né, por exemplo, se um paciente meu precisa retornar depois de forma automática, o nosso sistema, quando realiza o check-in, já agenda um retorno, né, para daqui a 15 dias, para daqui a 10 dias, de acordo com a regra que a gente estabelece aqui para o sistema, né? Então ele já tem um retorno pré-agendado para o dia 15/9. Então, se eu vir aqui em agendamento e filtrar todos, então vou aumentar um período aqui, vou colocar este ano, né, para a gente visualizar. Eu vou ver tanto o que ele foi atendido, né, o quanto o retorno que já está pré-agendado aqui para ele. Então, se eu quiser ver apenas retornos, eu consigo ver por aqui. E com isso, lá na aba de cliente, eu consigo ver aqui que já tem 2 agendamentos e que o próximo é no dia 15/9, que é referente ao retorno. Tá? Então, fica tudo registrado aqui nessa forma bem intuitiva e bem fácil de utilizar. O mais legal também é que esse sistema ele já foi pensado aqui para utilizar em dispositivos móveis, né? Se quiser, então já tem um dashboard aqui, tudo bonitinho. Eu tenho, né, ele todo preparado para que eu possa também fazer ali uma interação rápida, né, por dispositivo móvel, por celular, para facilitar a operação, para não ficar dependente só de computador.